Quero agradecer o convite ao Dr. Fares, a CIR, ao presidente da OAB, Dr. Humberto Nobre, e a todas as pessoas que estão envolvidas com esse curso, dessa vez de um formato um pouco diferente, porque quando a gente fez lá no início, éramos só eu e o Rafael, a gente dividia basicamente entre direito material e direito processual. Agora outros professores, o Dr. Heron, que nos brindou com a palestra, muito profícua. Teremos durante a semana, cada dia, uma palestra de um professor diferente, e eu tenho certeza que para vocês que vão participar do curso vai ser muito interessante. Ainda rapidamente falando desse período e como o campus tem trazido essa tradição do direito eleitoral, no ano de 2016, em nome dessa ideia que prosperou aqui, eu tive a honra de coordenar um seminário que apresentamos aqui na OAB, nesse espaço, com a presença do presidente do TRE na ocasião, o desembargador Jaime Boente, o juiz da fiscalização eleitoral da época, Marcelo Rubioli, e com o desembargador Francisco Peçanha. Então, eu deixo aqui, doutor Fares, a missão para o senhor dar continuidade a esse trabalho, realizar sempre nos anos eleitorais eventos aqui na OAB, porque está provado que o campus tem interesse sobre o assunto. A palestra de hoje, o tema é sobre fiscalização eleitoral. E essa palestra vai ser organizada, eu vou apresentar para vocês basicamente através de uma divisão em 3 pontos. Primeiro eu vou falar rapidamente da organização da justiça eleitoral, que muitas vezes é desconhecida até para nós, operadores do direito. Muita gente não tem conhecimento específico de como é organizada a justiça eleitoral. No segundo momento eu vou falar basicamente sobre a propaganda eleitoral, certamente o tema mais sensível do direito eleitoral, porque é onde o candidato efetivamente se apresenta ao público e se torna conhecido, e com isso solicita, pede especificamente o voto. E por fim eu vou falar da propaganda irregular, que obviamente é onde a fiscalização eleitoral tem o maior espaço de atuação, na propaganda irregular, que o Tribunal Eleitoral especificamente exerce esse poder de polícia, muito estranhado por muita gente, porque a jurisdição e o poder de polícia, muitas vezes, né, doutor Heron, tem as suas nuances conflitantes. Não é natural do juiz exercer o poder de polícia, o juiz precisa ser provocado para atuar, mas na justiça eleitoral o juiz exerce poder de polícia. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Na conclusão, a gente faz uma arrematação de tudo isso para que fique, tomara, bem compreendido. Então, falando sobre a organização da justiça eleitoral, é importante falar que a justiça eleitoral ela é organizada a partir de normas previstas na Constituição Federal de 88. É a Constituição que organiza a justiça eleitoral. O artigo 118 da Constituição disciplina os órgãos da justiça eleitoral. O artigo 119, ele trata especificamente sobre o Tribunal Superior Eleitoral, órgão máximo da justiça eleitoral, órgão este que tem a incumbência de exercer o poder regulamentar da legislação eleitoral. Talvez para os operadores do direito eleitoral essa seja a característica mais de maior difícil compreensão, porque o meio eleitoral já é complexo por natureza. Nós temos Código Eleitoral de 1965, nós temos Lei das Eleições de 1997, sendo que esta lei foi alterada em todas as eleições pós-1997. Nós temos Lei Complementar 64 de 90, que trata das inelegibilidades e das condições de elegibilidade. E nós temos as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que todo ano eleitoral traz uma série de especificidades, de nuances, que para aqueles que não são da área eleitoral, exige uma dificuldade muito grande de compreensão. Então, esse poder
imenso, principalmente do Tribunal Superior Eleitoral, no que se refere a eleições, ele decorre do artigo 119 da Constituição Federal. É o artigo 119 que vai desenhar a estrutura do Tribunal Superior Eleitoral, vai dizer que ele é composto por 3 juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal, por 2 juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça e por 2 advogados dentre 6 advogados de notório saber jurídico nomeados pelo Presidente da República. Então, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem uma natureza completamente difusa. Ele traz carreiras de dentro do assunto jurisdicional, mas carreiras diferentes. Traz ministro do Supremo, ministro do STJ e advogados, dando ao tribunal uma dinâmica sui generis, muito mal compreendida por todos aqueles que militam na advocacia eleitoral. E é interessante que esse colorido de organização da justiça eleitoral também traz outra característica, principalmente após o novo Código de Processo Civil, que importa institutos da common law, né, dos precedentes, do respeito aos precedentes, e no âmbito eleitoral nós temos uma dificuldade muito grande na sedimentação dos precedentes, porque os juízes do TSE, do TRE e das próprias zonas eleitorais, eles exercem mandatos de 2 anos. Então, como nós temos uma carreira de uma justiça que se renova a cada momento, nós temos assuntos sendo rediscutidos e tendo resoluções diferentes a cada momento. Olha que loucura! Então nós temos o poder regulamentar do Tribunal Superior Eleitoral, que já traz uma característica diferente para esse âmbito do direito. E nós temos uma jurisprudência completamente oscilante em nome da própria organização da justiça eleitoral. Mas tem um artigo no Código Eleitoral, lá de 65, muito embora muito anterior à Constituição de 88, que ele tenta facilitar um pouco o trabalho, principalmente dos advogados, nesse quesito sedimentação de jurisprudência. Porque a gente sabe, isso é dito em muitos livros, principalmente de direito constitucional, que a segurança jurídica é o valor maior do sistema jurídico. Não adianta de nada a gente ficar discutindo teses e ações e demandas e judiciário e parlamento e tudo isso se a gente não conseguir entregar para as pessoas segurança jurídica. Esse é o valor maior de todo o ordenamento jurídico. E o artigo 260 do Código Eleitoral vai dizer que quando uma jurisprudência se firma para um determinado pleito, ela deve ser respeitada por toda a justiça eleitoral, a menos que seja afastada por 2/3 do membro do Tribunal Superior Eleitoral. Então, um exemplo: se formou uma jurisprudência para as eleições de 2016 que é permitido a utilização de determinado mecanismo de propaganda eleitoral. Mesmo que no ano seguinte ou no pleito seguinte esse mesmo assunto seja proibido pelo mesmo Tribunal Superior Eleitoral, eventualmente ocupado por outros juízes, os assuntos referentes àquela eleição de 2016 têm que respeitar aquela posição firmada pela Corte naquele momento. É o que se discute hoje no âmbito do direito processual civil acerca da anterioridade da mudança jurisprudencial. A jurisprudência, a judicialização de tudo, o doutor Heron aqui falou da judicialização da política, não é uma novidade do Brasil, mas é um movimento de todo mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Essa importância do Poder Judiciário traz a necessidade da jurisprudência também ser aplicada no espaço e no tempo. Então isso é discutido hoje com mais abertura após o Código de Processo Civil para todos os outros ramos do direito, mas a Justiça Eleitoral já conta com esse mecanismo desde 1965. Os tribunais eleitorais, os tribunais regionais eleitorais também têm a sua organização, o seu desenho instituído pela Constituição de 88 no artigo 120.
E o artigo 120 vai dizer que os tribunais eleitorais, regionais eleitorais, são compostos por 2 juízes, dentre desembargadores do Tribunal de Justiça do respectivo Estado, por 2 juízes de direito, no caso juízes de primeiro grau de jurisdição, de primeira instância, por um juiz do Tribunal Regional Federal ou desembargador do Tribunal Regional Federal no estado que tiver Tribunal Regional Federal organizado, porque a gente sabe que o Tribunal Regional Federal ele é organizado por região. Então, um determinado Tribunal Regional Federal normalmente abarca 2, 3, até 4 estados. Então, por essa razão, a Justiça Eleitoral é organizada dessa forma, no estado que tiver Tribunal Regional Federal ou desembargador, nos outros estados, juízes da carreira federal, e também, por nomeação do Presidente da República, de 2 juízes dentre 6 advogados de notório saber jurídico. Então, os tribunais regionais eleitorais também contam com o mesmo colorido de organização do Tribunal Superior Eleitoral. Carreiras com mandato de 2 anos, escolhidas a partir desses órgãos que indicam os seus representantes. A OAB organiza as listas sêxtuplas corriqueiramente para renovar as representações dentro do Tribunal Regional Eleitoral, e pela mesma razão a jurisprudência dos tribunais regionais eleitorais oscilam da mesma forma que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Os juízes das zonas eleitorais também exercem mandatos. O doutor Heron aqui falou rapidamente sobre os telefonemas que acontecem, dentro da carreira do próprio judiciário. Há uma norma regimental do Tribunal Regional Eleitoral que determina esse rodízio, mandato de 2 anos. Eles se organizam dentro das circunscrições eleitorais, das zonas eleitorais. Campos, pela dinâmica que tem, pelo tamanho populacional e tamanho territorial, tem várias zonas eleitorais. Teremos aqui o doutor Marcelo Peça, que responde por uma dessas zonas e que irá palestrar aqui também. E assim é organizada a Justiça Eleitoral, sem juízes de carreira, mas com um corpo de servidores escolhidos mediante concurso público e que, obviamente, exercem uma tarefa de muita importância dentro dessa justiça, porque é esse corpo de servidores, doutor Heron, que dá a unidade, inclusive, dos procedimentos mais imediatos da justiça eleitoral. E aqui a gente entra na competência da justiça eleitoral. Eu digo isso porque a justiça eleitoral, ela não essencialmente julga processos. A função jurisdicional que a gente está mais acostumado a lidar trata do julgamento de processos pelos juízes, da prestação jurisdicional. Mas a justiça eleitoral, ela exerce 3 funções fundamentais para o pleito eleitoral, para a organização das eleições. Ela exerce a função administrativa, a função administrativa de organizar as eleições. Isso, por exemplo, através do alistamento de todos os eleitores, através da organização de todos os atos partidários, filiação partidária, nomeação de representantes partidários. Tudo isso é organizado administrativamente pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral exerce o poder de polícia, que nós vamos falar em breve, fiscalizando a propaganda principalmente, e a Justiça Eleitoral julga os processos. Então ela exerce 3 funções dentro dessa coisa chamada direito eleitoral. É ela, a Justiça Eleitoral, a incumbência, é dela a incumbência de organizar todo o pleito. Portanto, entender, mesmo que basicamente essa organização é fundamental para aqueles que eventualmente almejam trabalhar nessa área do direito. É preciso saber quem é quem, é preciso saber aonde ir. É sempre muito dinâmico. Hoje a gente estava no escritório discutindo um assunto de direito eleitoral e tomando conhecimento que, eu acho que ontem, foi nomeado um juiz para tratar da fiscalização de propaganda na internet. Então, é tudo muito dinâmico, tem uma organização muito específica e, acima de tudo, é preciso entender esse primeiro pilar.
Partindo para o segundo ponto, a partir do momento que a gente entende essa organização da justiça, o papel dela nas eleições, a gente consegue falar sobre o segundo ponto dessa breve intervenção que eu vou fazer para vocês, que é a propaganda eleitoral. E por que falar da propaganda eleitoral após falar da organização eleitoral, da justiça eleitoral? Porque a propaganda é o tema mais sensível das eleições. É por causa da propaganda que a gente discute financiamento de campanha. É por causa da propaganda que a Justiça Eleitoral tem uma equipe na rua. É por causa da propaganda que a gente tem esse tanto de legislação a todo ano sendo modificada e remodificada e recortada e desenhada. Porque a propaganda eleitoral em si é o que vai determinar a igualdade de concorrência entre os candidatos. E esse é o valor maior que esse sistema jurídico tenta implementar no Brasil. Trazer igualdade de concorrência entre candidatos. A gente está falando de política, a gente está falando de representação, a gente está falando de decisão pública num país que tem características muito díspares. A gente sabe que o Brasil é imenso, o que se pensa aqui no Rio de Janeiro é muito diferente do que se pensa no norte do país, no sul do país, e trazer uma unidade dentro desse território quase continental é muito desafiador para qualquer área do direito, acima de tudo para o direito eleitoral, porque quem legisla sobre o direito eleitoral essencialmente são aquelas pessoas que vão se submeter a essas próprias regras. Então são os deputados que vão legislar sobre as regras de direito eleitoral e, naturalmente, um ano depois vão se submeter a essas regras. E só fazendo um parêntese, a gente tem, por exemplo, também dentro desse tema de propaganda eleitoral em si, porque esse tema engloba tudo, mas a gente teve, por exemplo, em 2016, um pleito eleitoral sem financiamento de pessoa jurídica e sem financiamento de praticamente ninguém, porque não é da cultura do brasileiro doar fisicamente, pessoas físicas doarem para candidaturas. Então a gente teve, no ano de 2016, uma completa reviravolta no sistema político brasileiro. Por quê? Além da falta de dinheiro, de recursos de pessoas jurídicas que alimentavam as campanhas eleitorais durante muitos anos, nós tivemos a entrada efetiva da internet nas eleições. Então cidades como Rio de Janeiro, grandes cidades, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campos dos Goytacazes, elegeram prefeitos de partidos pequenos, com poucos recursos e com ligações minúsculas, sem tempo de televisão, sem massividade na propaganda eleitoral e sem dinheiro especificamente. Essa foi uma característica muito atrelada àquele regramento que vigorou no ano de 2016. Não tivemos dinheiro de pessoa jurídica e não tivemos o que temos hoje nessa eleição de 2018, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então a propaganda eleitoral ela se restringiu basicamente na internet e no boca a boca, na rua, na sola de sapato e na apresentação das ideias dos candidatos. Por isso, por exemplo, Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, conseguiu ganhar do Pedro Paulo, que era o candidato do prefeito Eduardo Paes, que tinha realizado, na ocasião, realizava um bom trabalho, apoiado pela população do Rio de Janeiro, que inclusive nem chegou ao segundo turno. Em Campos tivemos o Rafael Diniz, que ganhou do candidato da então prefeita Rosinha Garotinho, também com um trabalho realizado durante 8 anos. Em Belo Horizonte, o Calil conseguiu vencer também com uma coligação minúscula, tudo em nome dessa maior rigidez na propaganda eleitoral e nos gastos eleitorais. Portanto, dito isso, a gente percebe a importância da propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral é o que vai tornar o candidato conhecido. Tem um livro muito interessante de direito eleitoral, muito antigo, para quem milita nessa área com certeza conhece, que é do Oliva Conaglian, que ele diz o seguinte, ele começa o livro de propaganda dizendo o seguinte: o candidato não está preocupado com quem já conhece ele. Isso ele já tem. O candidato está preocupado em se tornar conhecido para as pessoas que não o conhecem. Essa é a maior necessidade de todo mundo que se candidata. Ele quer se tornar conhecido.
E dentro dessa necessidade, a gente tem inúmeros problemas, inúmeros desafios, por exemplo, de pessoas que exercem cargos públicos, exercem mandatos e têm maior abrangência, maior ocupação na mídia, e pessoas que estão tentando se fazerem conhecidas. Nós temos, por exemplo, a questão dos gastos de campanha, as pessoas que têm posses e podem contratar uma propaganda, e a pessoa que não tem dinheiro nenhum e que quer correr atrás de dinheiro para fazer propaganda. Então, é a propaganda eleitoral certamente o tema de maior interesse de qualquer candidatura. Se alguém aqui advoga na área eleitoral ou pretende advogar na área eleitoral, certamente vai entender isso quando discutir a advocacia eleitoral com um candidato. O registro é que traz o desafio maior para aquelas pessoas que têm alguma implicação na justiça, mas aí é muito específico do grupo de pessoas que foi eventualmente condenado por improbidade ou tem algum problema, mas é a propaganda que traz a dinâmica na prestação de serviço do advogado, porque é aquilo que o candidato quer fazer a todo minuto. É aquilo que vai demandar o WhatsApp hoje em dia, a todo momento, dizendo: doutor, posso fazer isso, doutor, posso fazer aquilo, ou não posso. Então, para nós advogados, eu acho que aqui, repetindo a alegria de estar presente novamente na OAB, o público certamente é essencialmente ocupado por advogados. Para nós advogados é um desafio muito grande trabalhar principalmente na consultoria eleitoral, agora amplamente valorizada pelo sistema como um todo, porque você tem que ter resposta imediata, resposta rápida. O tempo voa e são 45 dias de campanha. Fazer isso não é fácil, e eu trago aquela máxima de que o advogado tem que conhecer o que faz. Então é uma área que não dá para se aventurar. É a primeira dica que fica do encontro de hoje. Se não conhece a legislação eleitoral, não se aventure. Não prometa realizar nenhum trabalho para ninguém, porque às vezes por boa vontade você pode colocar essa pessoa numa situação muito ruim. A propaganda eleitoral, com essa nuance muito dinâmica, muito rápida, ela sofreu ao longo de alguns anos a mudança de características sob o ponto de vista da própria propaganda, dos próprios publicitários que prestam serviço nas eleições, nas campanhas eleitorais. Nos livros de publicidade é muito comum encontrar, logo no início, nas notas introdutórias, que publicidade é diferente de propaganda. Publicidade é uma coisa, propaganda é outra. Publicidade tem sempre finalidade econômico-comercial. Ela tem o objetivo, normalmente, de vender algum produto ou algum serviço. E por essa característica, normalmente a publicidade ela tem um apelo emocional. Ela tenta nos convencer através de mecanismos, de apelos muito ligados à área da psicologia, para trabalhar no nosso emocional. Não sei quantas pessoas aqui já tiveram a oportunidade de participar de temas de direito do consumidor, mas isso é muito discutido no direito do consumidor. Aquela propaganda subliminar do direito do consumidor, lá quando o código veio, isso era muito discutido, porque a propaganda, ela tem essa natureza, é da natureza da propaganda, da publicidade, desculpa. A propaganda não, a propaganda é diferente. A publicidade tem esse cunho econômico, de venda, de apresentação de produto e serviço. A propaganda tem uma comunicação ideológica. É isso que diferencia lá nos livros de comunicação propaganda de publicidade. A propaganda normalmente ela expressa uma ideia, uma ideologia, e é por essa razão que a legislação eleitoral trabalha o tema propaganda, porque a ideia é que não haja esse apelo emocional para o eleitor, é que não haja esse desenho de um candidato como um produto. A ideia é que o eleitor receba as propostas do candidato de forma mais
nua e crua possível. Então, quem trabalha no direito eleitoral vai se lembrar que ao longo do tempo, ao longo de toda essa evolução de legislação, cada vez mais foram proibindo artifícios, principalmente tecnológicos, utilizados por publicitários, justamente para inibir essas características da publicidade. A propaganda eleitoral, o que a legislação quer é que o candidato vá lá e fale. Ele não quer que se utilize nenhum outro recurso virtual, de entretenimento ou de qualquer natureza que seja. Por essa razão, por exemplo, todo mundo sabe que showmício é proibido, mas algumas pessoas que estão aqui certamente já compareceram a showmício alguns anos atrás. Candidatos fazendo propaganda, não é verdade? Com o show do Daniel, com o show da Ivete Sangalo e um monte de gente lá participando daquele ato de propaganda eleitoral. Então, a razão da legislação proibir determinadas formas de propaganda vai ao encontro desse pilar. A ideia é que a legislação eleitoral maximize a propaganda eleitoral e iniba completamente a publicidade eleitoral. Inclusive o artigo eleitoral, o artigo 242 do Código Eleitoral, esse código antigo lá de 1965, ele tem uma regra sobre esse assunto, que na eleição de 2014 foi utilizado. O artigo 242 diz assim, a propaganda eleitoral, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional. Aí aqui é a parte que nos interessa. Não devendo empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais. Então aqui, nessa disposição do artigo 242, fica nítido isso que a gente está dizendo. A ideia do sistema é inibir mecanismos de publicidade. O que se quer é que o candidato apresente a ideia dele nua e crua. E que o eleitor não compre uma ideia, mas que escolha aquela que esteja mais assemelhada com o que ele pensa. Inclusive, teve um caso interessante que o Tribunal Superior Eleitoral examinou em 2014, que foi uma propaganda eleitoral, e esse artigo foi discutido, muito discutido na corte. Foi muito interessante esse julgamento. Foi uma propaganda eleitoral da Marina Silva, que eles tratavam da questão da independência do Banco Central, que era um tema defendido, eu acho que pelo Aécio Neves e pela Marina Silva. Era a autonomia do Banco Central, que a independência ele já tem. Era tornar o Banco Central autônomo, tal como acontece mais ou menos com as agências reguladoras, não vinculadas às decisões ao presidente da República. E aí, a campanha da Dilma, se eu não me engano, vinha com uma propaganda onde uma família sentada numa mesa, estava se alimentando, e aí as decisões do presidente do Banco Central eram tomadas e um prato de comida era tirado da mesa. Daqui a pouco uma panela era tirada da mesa. E no final das decisões que eram tomadas pelo presidente do Banco Central, a mesa estava vazia. E aí vinha o aviso, não autonomia do Banco Central. Essa era a propaganda, ficou muito boa a propaganda. Teve muito apelo. E rapidamente a coligação da Marina Silva, salvo engano, ou do Aécio Neves, entrou com a representação, suscitando o artigo 242, dizendo, olha, tribunal, isso aqui está criando estado emocional na visão dos eleitores, porque não é isso que vai acontecer. E foi um julgamento muito apertado. Eles não conseguiram proibir a propaganda, mas por um quórum muito apertado. Foi um julgamento por maioria que dividiu por demais a opinião dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Então, esse artigo, para quem vai trabalhar com propaganda, é essencial, principalmente o seu entendimento, porque esse é um princípio, podemos dizer que é um princípio básico da propaganda eleitoral. E a propaganda, ela se desenvolve, a propaganda eleitoral se desenvolve a partir de vários princípios.
E a gente vai falar de alguns princípios que fundamentam, que dão base à propaganda eleitoral e que também são muito importantes para entender esse ramo do direito eleitoral. Muitos destes princípios que estão previstos no ordenamento jurídico como um todo, ou na maioria das vezes citados principalmente pela doutrina e pela jurisprudência, hoje tem um alcance muito restrito. E eu vou dizer isso por quê? Eu vou dizer para vocês por quê. Porque hoje, isso é muito importante que nós advogados tenhamos conhecimento. Hoje a gente vive um momento de criminalização da política. Obviamente que isso é consequência de inúmeros fatores. Nós não estamos aqui para discutir as razões pelas quais a política está criminalizada, mas o fato é que a política está criminalizada. Nós temos, por exemplo, o líder das pesquisas para a presidência da República preso. Olha que fato inusitado. Nós temos o líder das pesquisas para a presidência da República, no país que ocupa a 6ª maior economia do mundo, num país que tem uma responsabilidade econômica imensa para toda a comunidade internacional. Não é à toa que aquelas pessoas que estão acompanhando o noticiário devem estar percebendo que o dólar já passou de R$4, justamente por conta dessa incerteza política brasileira. Esse candidato está preso e trabalhando muito tecnicamente, de forma muito técnica e muito preparada, toda a legislação eleitoral. E aí, aqui eu não vou entrar no quesito ideológico. Eu não estou aqui para discutir e gostaria, inclusive, de não atender nenhuma discussão nesse sentido de quem gosta ou não gosta do Lula. Não é esse o nosso papel. Isso aí tem que ficar da porta para fora, os eleitores. A gente está aqui discutindo direito, né? Então, esse candidato, que é o Lula, que é líder das pesquisas, salvo me engano, com 37% das intenções de voto, a equipe do Partido dos Trabalhadores e todas as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho estão trabalhando muito bem essa questão, porque eles estão agindo dentro das normas. Inclusive essas normas não sofreram grandes alterações como as normas de propaganda que a gente está falando aqui em específico nos últimos 10 ou 15 anos. As normas que eles estão trabalhando, que se tratam de registro de candidatura, essas normas não sofreram grandes alterações no quesito procedimental, que é o que interessa a ele, nos últimos 15 anos. O que sofreu de alteração foi a lei da ficha limpa, que proibiu pessoas condenadas em segunda instância, em órgãos colegiados, por algumas matérias, por alguns assuntos, de participar das eleições. Mas o procedimento para se chegar ao registro de candidatura, e é justamente onde o grupo de advogados, o grupo de coordenadores da campanha do Lula está atuando dentro do TSE, esse procedimento é o mesmo há muitos anos. Há muitos anos. Pelo menos desde quando a Lei Complementar 64 de 90 foi criada. E por que dizer isso? Porque essa criminalização da política, ela obviamente tem hoje um grande apelo na questão do registro do Lula, mas ela traz uma sensação, ela traz um comportamento para todos os outros participantes do pleito. Então a propaganda eleitoral está criminalizada, o pedido de voto, a propaganda na rua, a propaganda na internet, a propaganda em qualquer espaço que seja. A própria legislação foi cada vez mais restringindo a propaganda eleitoral, de modo que hoje, por exemplo, o princípio da liberdade da propaganda eleitoral, que seria o primeiro que eu ia tratar com vocês, ele é quase um princípio pro forma, porque está lá previsto, né, no ordenamento jurídico eleitoral, que existe o princípio da liberdade da propaganda eleitoral. Mas o fato é que, na prática, a propaganda eleitoral tem que ser feita nos exatos ditames daquilo que a legislação permite.
E todo mundo que examina a propaganda eleitoral, principalmente artigo 37 da Lei 9.504 e artigo 39 da Lei 9.504, vai entender que a lei sempre começa, não pode propaganda eleitoral, nisso. É sempre pela proibição. Então, esse princípio da liberdade da propaganda eleitoral, que seria o primeiro princípio para tratar com vocês, que está sendo o primeiro princípio a tratar, ele tem que ser relido diante dessa realidade do processo político eleitoral brasileiro. Hoje, trabalhar com direito eleitoral é, acima de tudo, conhecer as restrições, porque, obviamente, o processo em si tomou uma dinâmica de páginas policiais. O princípio da liberdade de expressão, também um pouco afetado com essa nuance de criminalização da política, também está previsto no ordenamento jurídico eleitoral. O candidato, a ideia é que as pessoas que se submetam ao escrutínio popular, elas tenham a vida mais explorada, inclusive por críticas. Então, aquelas ideias restritivas de liberdade de expressão aplicada aos particulares, ela tem que ser temperada para aqueles que se submetem a uma votação pública. E isso não sou eu que estou dizendo, foi o Supremo Tribunal Federal que disse. O Supremo Tribunal Federal, ele tem um precedente muito interessante, que ele diz o seguinte: a crítica que os meios de comunicação social dirigem a pessoas públicas e figuras notórias, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. O STF trata isso aqui como uma excludente anímica da ilicitude. Então, alguns atos que poderiam caracterizar calúnia ou difamação no aspecto normal do direito da personalidade, no âmbito eleitoral, ele tem uma leitura mais branda, justamente que muitas vezes através do direito de crítica, e tem um autor brasileiro chamado Fernando Neisser, que ele é muito bom nesse tema, ele é da USP, de São Paulo, ele trata muito esse direito de crítica, principalmente dos inimigos, e ele vai dizer que é através do direito de crítica que o eleitor vai poder saber exatamente quem é quem. Porque se a pessoa não puder criticar, a gente vai ter um jogo de comadres ali no processo eleitoral. É na crítica que a gente vai conseguir efetivamente tirar as máscaras que eventualmente os mecanismos de publicidade conseguem criar para determinados candidatos. Então isso é muito importante para também nós, operadores do direito, que trabalhamos nessa área, ter como entendimento. E eu me lembro de 2 casos que eu fiz uso dessa jurisprudência. Um caso foi uma charge muito interessante, uma charge onde 2 políticos muito importantes e muito famosos no Brasil inteiro davam um beijo na boca, 2 homens. Um jornal fez essa charge dos 2 declarando apoio, eram inimigos e depois se tornaram aliados no segundo turno, e eles davam um beijo na boca e vinha uma frase dizendo: deixa eu te dar o beijinho da morte. E o candidato não gostou disso e entrou com uma ação, inclusive uma ação indenizatória. E a tese que eu fiz uso foi justamente essa da excludente anímica. Esse caso, infelizmente, ainda não está julgado. É um caso antigo, mas está lá na defesa justamente essa tese, esse raciocínio de que na medida em que ele se coloca no pleito, na medida em que ele se submete à opinião pública, ele tem sim que receber críticas, inclusive fazendo referência ao desenvolvimento da charge pelos franceses como um dos meios mais eficazes de crítica, de sátira, de crítica social. Então seria completamente antissistêmico impedir aquela charge. Isso sim seria contra o sistema. E um outro caso foi também de uma crítica a essa em rede social. Esse foi julgado, nós vencemos,
uma crítica em rede social específica, onde uma pessoa ia lá e falava que tal mandatário estava preferindo na contratação pessoas amigas e no tal, que era amigo do marido e não sei o que. A pessoa entrou com uma ação judicial e nós novamente fizemos uso desse precedente do Supremo e a ação foi julgada improcedente, justamente por conta desse raciocínio. Quem se submete ao escrutínio, quem se submete à votação, à opinião pública, tem que estar, acima de tudo, disposto a ser criticado. E não é por essa razão que a pessoa tem que declarar os bens à Justiça Eleitoral. Eu lia no fim de semana que o candidato mais rico dessas eleições tem 668 milhões de reais declarado à Justiça Eleitoral. É uma pessoa muito importante na indústria farmacêutica e que resolveu se candidatar ao Senado. Agora eu não me recordo por qual estado. Mas ele diz, inclusive na reportagem, que ele ficou muito incomodado de ter que dizer quanto ele tinha, porque ele se declara como uma pessoa discreta, que nunca se divulgou o patrimônio para ninguém, nem mesmo para familiares próximos, e teve agora que revelar isso em rede nacional, no sistema de prestação de contas eleitoral da Justiça Eleitoral. Então é esse um outro sentido daqueles que se submetem à votação popular. Tem que abrir mão da privacidade. A privacidade ela é diferenciada para todos aqueles que se submetem ao pleito. Nós temos também um outro importante princípio Gente, eu estou fazendo essa dinâmica, eu acho que um pouco mais fluida e no intuito de tornar isso aqui uma aula, porque foi assim que eu percebi quando cheguei na apresentação do Dr. Fares. A ideia é que a gente tenha aqui uma dinâmica mais fluida. Então, se vocês quiserem eventualmente fazer alguma pergunta, podem se sentir à vontade. Um outro princípio importante é o princípio da igualdade, na verdade o mais importante deles, principalmente a igualdade de concorrentes, entre concorrentes. Porque todo mundo percebe, eu acho que todo mundo percebe, inclusive quando vê o noticiário, que as questões mais discutidas, inclusive pela mídia, são aquelas referentes à renovação de mandatários, de pessoas que participam do processo decisório, né, da política, dos negócios públicos. E é esse princípio da igualdade que, em tese, deveria permitir essa renovação da política. Mas se a gente analisar a legislação eleitoral, a gente vai ver que esse princípio, na verdade, não permite a renovação da política. Porque, por exemplo, distribuição de fundo partidário, essencial, inclusive, para a realização de propaganda eleitoral, distribuição de fundo eleitoral, distribuição de tempo de televisão, todos esses mecanismos de distribuição levam em consideração a representatividade do partido na Câmara Federal. Então, de forma muito sintética, o partido que tem mais representantes na Câmara Federal tem mais tempo de televisão, tem mais fundo partidário e tem mais fundo eleitoral. O partido que tem menos representantes na Justiça Eleitoral tem menos tempo de televisão, menos fundo partidário e menos fundo eleitoral. Então, naturalmente, esse processo de divisão de estrutura de propaganda tende a manter aqueles que estão no poder, né? Não é preciso ser um gênio para entender isso. E é inclusive nesse ponto que eu inclusive defendo nas minhas aulas, que o sistema de doação eleitoral, inclusive agora que é um sistema permitido a doação, são as doações de pessoas físicas, ele deveria ser previsto de uma forma única e não atrelado àquilo que as pessoas declaram no imposto de renda do ano anterior. Porque dessa forma, as pessoas que são menos abastadas, as pessoas que têm menos contato com a riqueza, com as posses,
tendem a não conseguir doação, inclusive de quem está ao seu redor, porque muitas vezes as pessoas que estão ao redor dele nem sequer declaram o imposto de renda. Então, uma forma de tentar oxigenar um pouco mais esse processo de arrecadação, principalmente de pessoa física, seria prever o mesmo patamar de doação de pessoa física para todo mundo, independente do quanto aquela pessoa declara no imposto de renda anterior, do ano anterior. Porque é extremamente injusto você permitir que uma pessoa rica doe mais e uma pessoa pobre doe menos. Seria mais ou menos o princípio da capacidade contributiva do direito tributário às avessas, né? Porque ele está, ao invés de prestigiando quem tem menos posses, ele está prestigiando quem tem mais. Mais ou menos como acontece no direito tributário. Então, a minha ideia, a ideia que eu defendo, é que as pessoas físicas possam doar um numerário específico e único, igual para todo mundo. Um exemplo, toda pessoa pode doar até R$100 mil para a campanha eleitoral, independente do que declare a nível de imposto de renda. E aí algumas pessoas vão dizer, Robson, mas vai ter um monte de falcatrua, um monte de desvio, uma pessoa vai pegar um empréstimo, Isso aí é um outro assunto. Esse assunto está vinculado à fiscalização. Porque, inclusive, fiscalização a nível financeira, de receita e despesa eleitoral, é o que a Justiça Eleitoral mais consegue fazer. Porque ela usa a estrutura dos tribunais de contas e da Receita Federal. Então, isso é possível fazer. Basta estabelecer regras. Agora, o que não dá é você prestigiar quem tem mais doando mais, e na última eleição isso foi um problema. O Tribunal Superior Eleitoral constatou isso, diretores de grandes empresas, pessoas com grande patrimônio e às vezes até vinculadas a empresas que antes doavam na permissão das doações de pessoa jurídica, doando para campanhas específicas. Então isso causa uma disfunção do sistema. Nós temos também um outro princípio importante, e também atrelado à propaganda eleitoral, que é o princípio da responsabilidade da propaganda eleitoral. E esse princípio basicamente vai dizer que todo candidato e partido político são solidariamente responsáveis por toda a propaganda eleitoral que efetuarem. Então, o candidato e o partido, ele fica, a partir da disposição do artigo 241 do Código Eleitoral, ele fica solidariamente responsável com o candidato por toda a propaganda que aquele partido ou candidato fizer. Nós temos o princípio do controle judicial da propaganda, e aqui a gente especificamente entra no tema de maior importância para a fiscalização eleitoral, que é o poder de polícia da Justiça Eleitoral. Como eu disse e adiantei para vocês, a Justiça Eleitoral ela exerce o poder de polícia no pleito. Então, esse princípio, o princípio do controle judicial da propaganda, permite que a Justiça Eleitoral exerça o poder de polícia para controlar eventuais abusos. E a gente vai ver que é muito desafiador trabalhar com esse ponto específico da legislação. É muito desafiador porque a norma, a lei em si, a norma eleitoral, que é o artigo 41, ela tem uma disposição completamente aberta. Ela diz que o juiz poderá exercer o poder de polícia na fiscalização da propaganda. Mas, na prática, isso traz uma dificuldade muito grande, principalmente para advogados, porque, como dito, inclusive pelo Dr. Heron, que me antecedeu aqui na palestra, e por mim no início, nós não temos na Justiça Eleitoral brasileira um corpo de juízes e de servidores formados efetivamente. Nós temos um corpo, né, doutor Marcelo, um tanto quanto reduzido de servidores, podemos assim dizer, e nós temos muitas funções
exercidas por servidores de várias carreiras que no período eleitoral são cedidos para a Justiça Eleitoral. Requisitados para a Justiça Eleitoral. Seria, a sessão não vai ninguém na delegação. Tem que pegar lá e requisitar. Então isso traz nuances muito desafiadoras, porque normalmente são pessoas que não têm grande intimidade com a matéria e que não estão completamente habituados a lidar com aquilo. Mas o fato é que a legislação brasileira permite o controle da legislação eleitoral. E esse controle ele vai ser amplamente exercido, como eu antecipei aqui, justamente nas propagandas irregulares. Hoje a legislação eleitoral, por exemplo, a legislação eleitoral estabelece uma série de restrições. A primeira e mais importante delas, eu acho que todo mundo aqui tem conhecimento, é a restrição temporal, né? A gente sabe que antes de 15 de agosto não pode ter propaganda eleitoral. Então, no ano de eleições é aquela loucura para quem trabalha com direito eleitoral. Porque antes de 15 de agosto é pré-candidato, o que pode, o que não pode pedir voto. E dentro disso aí, infelizmente, eu não tenho tempo para avançar especificamente em cada ponto. Mas dentro disso daí, a gente tem um monte de nuances legais do que pode, do que não pode, do que foi alterado, do que foi novamente mantido, enfim. Do ano eleitoral, do início do ano eleitoral de janeiro até o dia 15, não pode ter propaganda eleitoral. E a partir do dia 15, existem várias restrições. Aqueles que são de campo estão vendo no noticiário, né, o juiz da fiscalização da propaganda eleitoral daqui de Campos, anunciando sobre os canais de denúncia, que não pode propaganda em árvores, que não pode propaganda em postes, que não pode propaganda em muros, enfim, uma série de restrições que inclusive hoje contam com canais de denúncia eletrônica. Qualquer um daqui pode entrar agora pelo celular, documentar uma propaganda irregular, carregar aquele arquivo no aplicativo da Justiça Eleitoral e denunciar a propaganda eleitoral. E a partir desse mecanismo, a fiscalização eleitoral, ou seja, o poder de polícia exercido pela Justiça, vai ser efetivamente exercido. A Justiça vai até lá averiguar aquela denúncia para saber se houve ou não a realização de uma propaganda indevida, uma propaganda irregular. E dentro dessas proibições temos a questão do showmício, que eu falei aqui no início, né? No início atrelada à publicidade. Nós temos também a questão dos outdoors, né? Algumas pessoas aqui devem saber que é proibido outdoor em propaganda eleitoral, tanto é que a gente não vê nenhum outdoor, mas é muito comum no ano eleitoral, no período de pré-campanha, aqueles parabéns, né? Parabéns ao Dia do Trabalhador, parabéns ao Dia da Mulher, é muito comum isso, porque efetivamente as pessoas querem se tornar conhecidas. E esse é um outro campo muito desafiador para a Justiça, porque em algum momento a Justiça passa a ter uma leitura restritiva sobre esse tipo de propaganda no período pré-eleitoral, em outro momento a Justiça começa a ser um pouco mais liberal, como é agora. Nós tivemos, por exemplo, nesse ano de 2018, muita propaganda de outdoor em favor do candidato Bolsonaro, realizada muitas vezes por simpatizantes que ele nem conhecia no período pré-eleitoral, e isso chegou ao TSE, isso foi discutido, né? E o TSE teve uma leitura, pelo menos até agora está tendo uma leitura mais branda, mais liberal da legislação, no sentido de que se o artigo 36A, que foi reformado em 2015, permitiu uma série de atos vedando apenas o pedido explícito de voto no período de pré-campanha, seria natural que nessas caminhadas, nessa divulgação das ideias, principalmente pessoas simpatizantes, se expressassem em favor de algumas candidaturas. Mas esse também é um grande desafio para quem trabalha com esse assunto. Temos a propaganda na imprensa, que já foi muito mais importante
mas com a internet perdeu drasticamente a sua importância, mas a propaganda na imprensa é regulada pela legislação eleitoral, é possível fazer propaganda eleitoral na imprensa escrita, é possível pagar por anúncio, tem lá todo um balizamento na legislação, mas é possível fazer. O que não é possível é fazer propaganda eleitoral paga em rádio e televisão. E o sentido disso tudo é porque rádio e televisão são concessões públicas. Então, em tese, haveria aí um conflito de interesses entre poder público com concessionário. Então, não é permitido, mas na imprensa é possível. E um grande desafio, principalmente trazido pós 2016, que é a propaganda eleitoral na internet. A propaganda eleitoral na internet no ano de 2018 ganhou contornos muito interessantes, porque a legislação de 2017 passou a permitir o impulsionamento de posts. Para quem tem mais uma afeição com a internet, deve certamente saber da importância e do alcance que isso significa, porque a internet trabalha com algoritmos. Todo mundo que navega na internet, principalmente em redes sociais, vira um algoritmo. E essa informação, esse perfil que é traçado para nós que usamos redes sociais, que acessamos sites, que realizamos compras, existe um sistema, um Big Data, que organiza todas essas informações, todas as nossas preferências, e através dessa combinação de resultados, de características, ele traça um perfil sobre nós. Ele vai dizer, olha, o Robson gosta mais desse tipo de carro, desse tipo de roupa, desse tipo de entretenimento, e é muito comum essa combinação algorítmica não errar. Então, quem tem Instagram, quem tem Facebook, recebe lá, o anúncio de um sapato que tem a ver com o que você gosta, ou de um carro que você acha legal. Não é porque a internet adivinhou os seus pensamentos, mas é porque você fez alguma compra, ou você deu algum like, e isso te traçou um perfil. Inclusive, eu li há pouco tempo que na formação do perfil dos brasileiros, normalmente esse sistema organiza de 80 a 90 informações sobre nós. Muito porque o nosso sistema bancário restringe o compartilhamento de informações de instituições financeiras sobre nossos gastos. Nós temos o sigilo bancário. Nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos, as instituições financeiras elas se comunicam sobre gastos de cartão de crédito dos americanos, em alguns estados. E lá, eles têm muito mais informação, chega a 2.000 informações na combinação algorítmica. Então, isso agora é possível na campanha eleitoral. E essa, inclusive, é a razão de todo esse boom de Facebook, de Cambridge Analytica. Não sei quem acompanhou essa discussão da utilização de um sistema de compilação de dados na eleição do Trump e na eleição do Brexit. A utilização dessas ferramentas, para alguns, manipularam esses dois processos eleitorais, justamente por conta dessa oportunidade de entregar para determinado público. A ideia da internet é segmentar cada vez mais o público, Você divide o público em vários mini grupos e entrega para aqueles grupos o discurso preferencial daquele grupo. E com isso você consegue, de algum modo, manipular a informação, manipular a vontade expressada por aquela pessoa. Eu estou recebendo aqui um aviso que meu tempo está praticamente esgotado, eu vou correr um pouquinho para terminar, mas o fato é que a propaganda irregular, seja ela exercida na internet, esse agora é o maior desafio da justiça eleitoral, tratar com esse mecanismo de impulsionamento, tratar com que as pessoas que estudam a internet chamam de dark posts, que são aqueles posts que são realizados para específicos públicos e depois eles somem, fake news,
fake news até mais discutido, né? O próprio Tribunal Superior, o presidente já tem se colocado na mídia por conta das fake news, mas o fato é que na fiscalização da propaganda eleitoral, o maior desafio para servidores da justiça e principalmente para nós advogados que eventualmente estivermos acompanhando alguma candidatura, será a internet, porque uma propaganda negativa vinda de um WhatsApp é quase que incontrolável, principalmente no dia anterior ao pleito. Quem trabalha com eleição sabe que isso é batata para acontecer. Um dia antes surge uma notícia falsa e a coisa vira uma loucura. Então, tratar com isso, com tutela jurisdicional para inibir esse tipo de propaganda, é um grande desafio. Portanto, a Justiça Eleitoral pode sim fiscalizar as eleições, ela pode sim, inclusive, retirar a propaganda que entende irregular, e ela faz isso. É muito comum a Justiça Eleitoral, por exemplo, chegar num evento político partidário, chegar na rua, né, doutor Marcelo, e verificar que tem lá uma placa acima do limite de tamanho, por exemplo, estabelecido pela legislação eleitoral, ela recolhe a placa, ela tem o poder de polícia para aquilo. Agora na internet a gente pode ir lá pelo aplicativo, notificar a Justiça da propaganda eleitoral, ela vai solicitar a retirada daquele post. Então é muito comum e é permitido. O artigo 41 diz lá que o poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Portanto, esses seriam os apontamentos mais básicos sobre esse tema propaganda eleitoral. Né? A gente fez aqui um apanhado rápido sobre a organização da justiça, sobre como a propaganda eleitoral se desenvolve no processo eleitoral, e depois falamos do poder de polícia da Justiça Eleitoral, de onde decorre esse poder do fiscal chegar ali na hora e recolher aquele material, né? De como, o que justifica a possibilidade do juiz eleitoral, sem a provocação de Ministério Público e advogado, realizar um ato de fiscalização distante da função jurisdicional. E dito isto, eu acho que um pouco mais esclarecido para aqueles que não fazem parte desse meio, desse ramo do direito, de como um pleito eleitoral se desenvolve. Esses são os desafios de todos aqueles que trabalham com direito eleitoral, de todas as pessoas que se colocam nesse meio, nesse ramo do direito, principalmente de trabalhar com a justiça que exerce funções não só jurisdicionais. Mas o fato é que os servidores da Justiça Eleitoral sempre são muito acessíveis, por conta, inclusive, dessa natureza sui generis. É muito comum nós, advogados, criarmos um canal de comunicação até prévio com as pessoas que trabalham na Justiça Eleitoral. Então é comum o advogado, até antes de um evento partidário, ir lá conversar com o chefe do cartório, conversar com o fiscal, conversar com o juiz, justamente porque eles também não querem que ocorram irregularidades. Então essa é uma via de comunicação muito aberta, e assim se desenvolve o pleito e, obviamente, a vontade do eleitor expressada nas urnas. Espero com isso ter trazido aqui algumas novidades para vocês. Fica mais uma vez o meu registro de contentamento, de alegria, e eu termino dizendo que a OAB, mais uma vez, tem um papel de muita importância na rigidez das eleições. A doação de pessoa jurídica foi proibida a partir de uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela Ordem dos Advogados do Brasil. É bom que isso fique muito registrado, principalmente para nós advogados. Foi a Ordem dos Advogados que provocou o Supremo Tribunal Federal para discutir a questão da doação de pessoa jurídica, naquele momento específico, completamente desgastado pelo sistema político que a gente atravessava, muito embora o tema tenha que ser rediscutido sobre outras nuances. E a OAB inovou, não esse ano, mas já vem trazendo essa inovação, se eu não me engano, antes mesmo da própria Justiça Eleitoral, com o aplicativo de denúncia de Caixa 2. Então a OAB Federal tem um aplicativo já antigo, que toda eleição ela renova, que permite a qualquer cidadão que denuncie ato de corrupção eleitoral ou de realização de Caixa 2. Então fica aqui mais uma vez os meus parabéns para a Ordem e uma boa noite a todos.